55 Kiren Saga Capítulo 179 O Reator Mágica. Autor: El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Melakar colocou o Azurastar sobre a mesa e começou a preparar alguns pergaminhos necessários para selar a sala em que estamos e não alertar ninguém se algo sair do controle. Depois disso, ele começou a analisar a estrela. Essas fissuras e rachaduras não são animadoras. Malin obviamente estava ficando mais desesperado depois que deixou a faculdade. Depois de analisar mais, ele conseguiu. Na verdade, ele conseguiu prender sua própria alma dentro da estrela, mas ela está desmoronando. Precisa de mais almas para se sustentar. A estrela está sendo usada para sustentar a alma de Malin. Não posso consertá-la enquanto aquele fragmento de ele está dentro. Existe alguma outra maneira de lidar com ele? Existe. Mas não é tão simples quanto encantar Malin para longe. Ele colocou barreiras. As almas só podem entrar, não sair. Se fôssemos, de alguma forma, enviar uma alma para dentro da estrela, uma que estivesse pronta a dominar Malin por dentro. Melakar parecia um pouco deprimido ao dizer isso. Ele vai me pedir para matar seu amigo. É possível. Melakar suspirou e assentiu. Ele já está morto. Pior, o encantamento que o mantém intacto requer almas negras. Não sei quantas pessoas ele deve ter matado. Se não fizermos algo, o encantamento acabará por desaparecer e a estrela voltará para Oblivion. Azura vai rir por último. Então, eu poderia prender sua alma. Colocar você dentro da estrela. Em seguida, trazê-lo de volta assim que Malin tiver sido eliminado. É um tipo especial de armadilha de alma. Colocar você dentro da estrela sem matá-lo completamente. Uma vez que Malin tenha sido eliminado, eu vou trazer você de volta. Eu estava esperando que ele me oferecesse isso. Eu acho que não há outra maneira, então. Eu entendo se você precisar de algum tempo para se preparar. Avise-me quando estiver pronto. Não há necessidade de esperar. Vamos fazer isso. Depois de algum tempo, deitei em uma cama e Melakar começou a preparar o feitiço. Assim que ele lançou em mim, minha consciência desapareceu e me vi em um lugar estranho. Este era provavelmente o interior da estrela. Era um mundo surreal azul claro com picos e sons de carrilhão. Isso parece ótimo. O que aconteceu aqui? Por alguma razão, ouvi a voz do Augur. Oh, irmão Augur, eu te acordei. Eu suspeito que você tenha sua alma presa na estrela de Azura. Sim, como você respondeu tão rapidamente? Acontece que temos um link astral juntos. Oh, certo. Qual é o seu plano a partir deste ponto? Você pode coletar os dados deste pequeno mundo enquanto eu paro Malin por algum tempo. Eu posso fazer isso. Que tipo de dados você procura? Qualquer coisa relacionada com a estrutura e as regras deste pequeno mundo. Nada de especial. Terminarei e notificarei você. Obrigado. O Augur ainda estava sem emoção como sempre, mas os dados que estou procurando são importantes até certo ponto. Meu trabalho agora era procurar por Malin, que provavelmente estava na parte mais profunda da estrela. No caminho, encontrei alguns com alguns restos medonhos e vistas daédricas. Alguns deles eram Dremora que pareciam ser aliados de Malin, mas me livrei deles imediatamente. O próprio Malin foi encontrado em um estado abatido depois de ter sido isolado por mim por algum tempo. Ele claramente ficou mais louco do que antes. Desde então, desde que tirei a estrela partida de seu culto, mantive-o sustentado em alguns animais e almas brancas. Isso estava longe de ser suficiente, mas impediu que sua alma morresse. Agora sua alma estava na minha frente xingando e gritando enquanto chamava seus aprendizes de lixos que não podem caçar uma presa. Uma vez que sua alma viu a minha, ela entrou em um estado frenético e tentou me devorar com tudo. Eu apenas o dominei com minha mágica pura e o mantive afastado por alguns minutos até que o Augur terminasse o que estava fazendo. Eu tenho o que você precisa. Estamos indo então. Eu dominei a alma de Malin ainda mais com apenas magia e ela quebrou imediatamente. Tão fraco. Nesse ponto, Melakar me puxou para fora. Então, a estrela se purificou? Sim.
Você mudou o destino de um artefato Daedric que sobreviveu. Parabéns. E fique com a maldita coisa. Prefiro deixar esse capítulo da minha vida para trás. Obrigado, Nelakar. Se você quiser alguma coisa, pode me encontrar imediatamente. Também avisarei meu pessoal para ajudá-lo no que puder. Despedi-me de Nelakar e saí apressado da hospedaria com Estrela Negra na mão. Realmente não tem utilidade para mim agora, então vou guardá-lo como um troféu ou o que quer que seja. Afinal, o verdadeiro trabalho começa agora. Irmão Augur, ainda está comigo? Sim, você pode, por favor, me ajudar a revisar a data do arquivo Itipial e a data do arquivo Blackstar. Ambos o encantamento de selamento da Estrela Negra e o encantamento de absorção do frasco branco foram analisados. Que tipo de item você deseja usar neles? Uma joia da alma. Você está tentando criar outra gema inquebrável da alma? Não. Isso não faz sentido, Fufu. Então até você pode ser ignorante às vezes. Estou puramente interessado em novas ideias que um habitante de outro mundo como você pode ter. Você não pode simplesmente admitir isso, pode? O Augur não repetiu e parecia estar se encolhendo por dentro comigo. Tudo bem. Meu projeto agora é chamado de Reator Mágica. Usando parte do encantamento do frasco branco, aquele que absorve a mágica pura do céu e da terra para convertê-la posteriormente em matéria. Eu apenas peguei a parte da absorção como você sabe. A outra coisa que eu precisava era de um material capaz de armazenar mágica e nada pode fazer isso, exceto uma joia da alma. 50 pontos para a Grifinória. Quero dizer, você está certo. De qualquer forma, eu não tinha certeza de como a Soul Jin reagiria no começo, então eu precisava de um seguro e essa era uma maneira de selar as energias dentro de uma Soul Jin que você gentilmente forneceu quando nós estávamos na Estrela de Azura. O que nos falta são alguns fios de metal anões que eu já pedi ao Ulfur para fazer. Vamos começar a fazer nossa pesquisa disso ora imediatamente. Um reator mágica, hein? Isso parece promissor, eu sei direito. Poder absorver mágica e armazená-la de qualquer lugar. Esta é exatamente a função da carne humana e como ela fornece energias ao corpo astral e à alma. É realmente promissor, claro. Não haverá mais necessidade de matar criaturas e pessoas para prender suas almas. Atrevo-me a dizer que, se tivermos sucesso, a era do Soul Trapping está chegando ao fim. Eu não pude deixar de fazer uma risada maligna, embora eu estivesse fazendo algo não maligno. Isso vai ser épico. O inverno acabou, mas ainda é neve em Winterhold. Algumas semanas se passaram desde que comecei minha maldita pesquisa. Julanar e Ulfur desistiram de mim e levaram Nefertiti embora. A última coisa que ouvi foi que eles foram convidados por Alina para o Moonblade Clan. Também recebo um convite, mas irei me juntar a eles assim que terminar. Mais ou menos, eu terminei. A maioria dos protótipos está funcionando, mas eles superaquecem e explodem. Preciso de um material para evitar que a gema da alma superaqueça e enviei um navio para Solstheim para conseguir isso. Havia um material chamado Stalin que só pode ser extraído de lá, mas era caro. A única maneira era contratar algumas pessoas do Skal, uma clã oculto muito antigo e respeitado que tem boas relações com os Firemanes. Eu esperava que tudo corresse bem, mas Ongem se atrasou um pouco. Ele mandou uma mensagem dizendo que há alguns problemas em Solstheim e é muito difícil encontrar o material de que precisamos. O Stalin é uma forma rara de gelo encantado encontrado apenas na ilha de Solstheim. Ao longo da história, serviu a vários usos. Originalmente, era usado nos rituais funerários dos antigos nórdicos. O falecido seria envolto no material como uma forma de proteção, um privilégio normalmente reservado aos indivíduos nórdicos. Também serviu como material de artesanato e, com as ferramentas e técnicas adequadas, pode ser usado para criar armas, armaduras, roupas e até joias. Armadura Stalin, e às vezes chamada de armadura de gelo, pode ser leve, média ou pesada. É muito protetor e geralmente é feito de aço ou mercúrio. Devido às suas propriedades inatas, os encantamentos de gelo colocados em itens feitos de Stalin são mais potentes.
o que me servirá muito bem na luta contra o problema de superaquecimento no Magica Reactor. Além disso, em sua forma bruta, pode ser usado como um ingrediente alquímico que induz a paralisia e inflige dano de gelo. Stalin é frequentemente descrito como sendo duro como ferro e impossível de quebrar por meios convencionais. A única maneira conhecida de minerá-lo é com uma picareta nórdica antiga, feita com habilidade superior. Foi descrito como um metal cristalino rígido, branco azulado, facetado, mas suave e anormalmente frio ao toque. Trabalhar com Stalin é muito parecido com a forja de ébano e só pode ser executado por um ferreiro habilidoso. Isso tudo tornou minha vida algumas vezes mais difícil. O Magica Reactor Project é a esperança de Winterhold e da Dari Dragon Company. Será uma nova fonte de energia que provavelmente pode ser melhor e mais limpa do que qualquer coisa que a civilização moderna da Terra criou. Mas um bom tempo de pesquisa não pode passar sem problemas. Esta manhã, recebi uma notícia terrível. Alina, Julanar, Wolfur e Nefertiti, 4 das pessoas mais importantes da minha vida, desapareceram. Kiren Saga capítulo 180 O Covil da Serpente, ponto de vista de Jun. Meu melhor amigo desapareceu. Minhas 2 filhas desapareceram. Meu gato desapareceu. 4 das pessoas mais importantes da minha vida desapareceram enquanto eu mexia em algumas ferramentas para criar algo que pudesse garantir um bom futuro para as pessoas de quem gosto. E então as coisas ficaram confusas quando eu não estava prestando atenção. Bem, isso me deixou muito frustrado e liguei para todas as pessoas que tenho por perto. Com uma preparação apressada, elevei ao máximo o estado de alerta e o Winterhold. Provavelmente parecia um tirano quando ultrapassei minha autoridade, mas tentei não perder muito bom senso. Felizmente, Nurina estava lá para mim. Para minha família é importante desaparecer. Não posso ignorar a possibilidade de ser por minha causa. Fui muito descuidado. Pela primeira vez, minha casa estava tão vazia e chata. Sem Ju e Nefertiti por perto, aquela não era mais minha casa. Mesmo quando estava sentado em meu escritório, me sentia muito sozinho sem que Urufo viesse beber depois do trabalho. E Deus sabe o quanto senti falta de Alina. Se isso foi por minha causa. Se alguém estava mirando no meu pessoal para chegar até mim. Não vai acabar bem. Vai ser feio, muito feio que eu trago o inferno comigo. Eu não conseguia mais ficar parado. Como meu humor ficou tempestuoso, o Winterhold foi afetado por isso. Agora me tornei o governante dessas pessoas, embora nada seja oficial, seus destinos estão ligados às minhas decisões. Eu não posso me deixar levar. Naquela noite, reuni todos os membros do T10, os guardas pessoais e os agentes de inteligência da minha empresa. Percorremos as ruas em silêncio e visitamos todos os espiões que foram enviados por todos os poderes ao redor e começamos a interrogá-los. Foi uma noite cheia de gritos abafados e sangue derramado sob o porão da casa de banho. Ninguém sabia o que aconteceu com minha família, pois as notícias sobre eles não eram tão importantes aos olhos das grandes potências. Ainda assim, eles tiveram que morrer. Até matei Stormcloak e os espiões imperiais pessoalmente. Nunca pensei que cavaria uma vala comum na minha vida, mas esse era o preço do poder. Eu cavei com minhas mãos. A última coisa que tive que fazer foi deixar os assuntos para a nova equipe administrativa que montei nas últimas semanas. Eles manterão o navio flutuando bem. Por fim, pedi a Nurina que cuidasse de Winterhold para mim e até fui ao arquimago Savuzarem e pedi ele que ajudasse o Winterhold se estivesse sob algum ataque. Por sorte, fui aceito. A última coisa que eu precisava fazer era viajar sozinha para o território Moonblade. Foi o último lugar em que eles foram vistos e lá fui bem recebido. Eu me preparei e montei um Flametronachal aqui para o oeste. Algumas semanas atrás, o clã Moonblade, Alina Moonblade, a lua carmesim e a criança de Kine, a filha mais valiosa do clã Moonblade voltou para sua casa seguindo seu pai Sigurd. Senhora Alina está de volta. Lady Alina. Pelos deuses, já faz meio ano. Os membros do clã e as outras pessoas que viviam aqui ficaram todos entusiasmados ao ouvir falar de Alina, a garota popular que deixou o clã para encontrar magos fortes em Winterhold.
deixando para trás apenas uma pequena nota. Aos olhos deles, a Alina só ficou mais bonita neste meio ano. A garota carmesim que brinca com magia parecia ter voado mais alto no céu, desta vez em Flametronachalk. O território Moonblade ficava nas montanhas oeste de Unterold, bem no sul da cidade da Unstar. Tinha um grande forte e uma vila ao redor. Eles podiam ser alcançados seguindo uma passagem muito estreita e íngreme montanha acima, mas havia alguns túneis e cavernas que não foram revelados a ninguém, além de voar com o Atronache, é claro. Alina pousou graciosamente em frente à cidade que tinha mais habitantes que a do Firemane. Como uma Moonblade, ela era vista como uma nobreza, embora fosse a personagem mais importante do clã depois do patriarca, o que fez com que sua aparência fosse recebida com muitos aplausos. Do outro lado da cidade, a casa principal estava lá. Um castelo antigo e imponente construído para suportar todo o frio e vento. Isso era o que Alina conhecia como casa quando era jovem e inferno encarnado quando crescia. Bem, outro dia na Toca da Cobra. A Toca da Cobra, nome com o qual Alina chama o forte, é onde vivem todos os seus tios e primos e onde ela foi torturada por causa da cor diferente dos olhos após o nascimento. Ela pode ter conseguido mudar a opinião sobre si ultimamente, aproximando-se das pessoas e fazendo amizades e relacionamentos do jeito que Hilda ensinou. Mas sempre havia aquelas pessoas que odiavam porque ela era um obstáculo em seu caminho. Essas pessoas estavam observando sua chegada de uma janela no castelo. Voar. Os malditos olhos ficaram arrogantes. Kaja, o pai disse para ir e recebê-la. Oh, é você, Elsa. Tudo bem, eu irei. Durante a aproximação de Alina ao forte, duas garotas emergiram da porta da frente. Uma com um sorriso obviamente falso e a outra com uma cara desdenhosa. Bem-vinda ao lar, Alina. Kaja e Elsa, já faz um tempo. Na verdade Elsa agiu da maneira mais amigável possível com Alina. O motivo era conhecido porque Elsa se casaria com Gunmar, filho de Njord Firemane. Uma palavra de Alina pode destruir a vida feliz de Elsa. Por que você voltou? Kaja, a irmã mais nova, por outro lado, era abertamente hostil. Oh, pequena Kaja. Eu tive que voltar em algum momento. Nurina sorriu e olhou bruscamente para Kaja, pensou. Venha para mim, vadia. Eu ouvi falar que você encontrou um mestre em Unterold e nem conseguiu ser o melhor aprendiz dela, mesmo que o tio Ornulf tenha se esforçado e dado apoio para você. Alina não se intimidou e apenas sorriu. Qual era o nome dele? O cara que bateu em você. Jondari. Ouvi dizer que ele é um rato bastardo de Riften. Não é um mago muito genial agora, não é? Alina zombou em sua cabeça. Isso é tudo que você tem sobre o Senhor Jun. Ela disse. Nunca ouviu falar que ele foi adotado pela Kimaga Nurina em os Firemanes? O que? Ou sobre ele ser o novo parceiro comercial de nossas vinícolas? A empresa dele controla todo o porão e ele até nos prometeu um carregamento de Frostionei. Com certeza você deve ter ouvido a notícia, certo? Esses eventos eram realmente novos e só deveriam ser anunciados hoje, mas Alina descaradamente arriscou e usou a ignorância da multidão para insultar Kaja. TSK, Kaja. Estou desapontado. Se essas suas palavras chegaram ao Senhor Jun, nossa parceria de negócios estará em uma situação ruim e perderemos muitos rostos. Talvez da próxima vez, antes que você prejudique os interesses de nossas famílias, você deva cuidado com sua maldita boca. Alina disse o que se preparava para dizer deixando as duas irmãs para trás. Naquela época, o comboio Moonblade liderado por Sigurd alcançou Alina, que foi na frente. Elsa e Kaja, vocês estão aqui para cumprimentar sua irmã? Sigurd se apressou quando viu Alina confrontada com as duas irmãs. Bem-vindo de volta, tio. De fato, estávamos aqui para cumprimentar Alina. Que gentileza de vocês meninas. Alina, vocês vêm? Sim, pai. Acabei de falar com o lixo de qualquer maneira. Alina não parecia se importar mais e apenas passou pelas duas irmãs com seu feitiço de movimento mágico. Seus movimentos eram rápidos e graciosos como os de uma fada.
Sigurd ficou surpreso com as palavras de Alina e olhou para as duas irmãs que sorriam como se nada tivesse sido dito. Essa garota, ela pegou alguns maus hábitos do filho daquele Jonrad. E parecia que nem toda água é clara, hein? Sigurd pensou consigo mesmo, pois não estava acostumado a ver Alina sendo despreocupada assim. A ação dela o lembrou de um par de pai e filho que podia irritá-lo apenas por ocupar uma forma material na existência. Depois que ele seguiu a filha até a casa, as duas meninas permaneceram do lado de fora. Elsa Moonblad ficou em silêncio enquanto Kaja resmungava de raiva. Você ouviu o que ela disse? Ela se atreveria a me colocar em apuros. Aquela bruxa malvada. Ela. Calhe a boca, querida. Elsa falou em tom desdenhoso. E Elsa? O que você está dizendo? Você vai ficar parado e vê-la fazer o que quiser comigo? Ela não faria tal coisa. Você é um idiota ou o que quer que seja. A notícia sobre o Tânia de Winterhold é algo que apenas alguns poucos estão cientes e alguém como você nunca será informado sobre sua existência. De jeito nenhum ela pode provar que você ouviu falar dele e muito menos falou mal dele, seu idiota. Ela sabe disso muito bem também. É. Mas ela agora. Ela só estava brincando com você? Você realmente não tem noção disso, irmã. Kaja ficou em silêncio e Elsa balançou a cabeça, impotente. Tá essa cadela. Quem ela pensa? Kaja fez uma cara muito feia. Elsa olhou para a irmã mais nova e se perguntou se ela ficaria bem quando não estivesse por perto. Ela é filha do patriarca, pode transar o quanto quiser. Ela também conseguiu conquistar muita gente e familiares. Vocês acham que o pai está tendo facilidade para lidar com ela? Elsa declarou alguns fatos e seguiu em frente enquanto pensava. Alina, pobre criança. Você cresceu uma boca, hein? Então vamos ver o quanto você consegue abrir a boca. Kiren Saga capítulo 181. Agitando as águas barrentas. Dias se passaram desde que Alina voltou para seu clã e ela estava sempre em meditação ou treinando sua magia espada. O estilo de treinamento dos Moonbloods, bem como sua tradição marcial e danças de espada, foram coisas que foram transmitidas de geração em geração até chegar a essa idade. Essas tradições vieram de uma raça que invadiu Tariel uma vez durante a primeira era de 2703. Essa raça era conhecida como Tsaisi, que pode ser descrita como o povo da serpente. Depois de serem derrotados nas mãos do rei Remansir Odin I, alguns escaparam e outros permaneceram fundando a Dragon Guard, os Blades modernos. Alguns, no entanto, fugiram e se misturaram com os locais, o que levou mais tarde ao aparecimento dos meio-nordes meio-Akavir, os modernos Moonblades. O Moonblade possui duas habilidades inatas muito poderosas que são o Snack Blood, que lhes dá habilidades estranhas em relação a venenos cuja imunidade é apenas o começo, e os Moon Ears, que é uma habilidade de visão muito aprimorada que pode fazer maravilhas. No topo de todos os Moonblades, Alina era aquela com a habilidade de linhagem mais forte. Seus olhos eram vermelhos carmesim e não apenas concediam sua visão, mas também previsão. Ela pode contar mentiras, prever possibilidades do futuro, ver outros lugares. Às vezes ela pode ver lugares onde não esteve. Seus poderes oculares sempre foram complicados e difíceis de lidar. A parte de contar mentiras e verdades era a parte mais fácil e tornava sua vida mais fácil e mais difícil. Ela não estava muito feliz com os poderes que a alienaram por seus colegas na infância e o acidente de um mês atrás, quando ela despertou sua linhagem ao máximo. Agora, seus olhos têm um poder mais forte, pois ela pode colocar pessoas poderosas em um estado de medo apenas olhando para seus olhos. Um poder que tornava sua vida ainda mais complicada. Bem, havia John. Alguém que ela conheceu e com quem foi um pouco arrogante. Ele também foi frio com ela, mesmo que eles pudessem se dar bem como Sênior e Júnior. Ela ficou muito grata por ele quando ele pôde suportar seu terrível poder e até desligá-lo. O mais louco é, ele não foi afetado por um único fio do poder dela. Ela não sabia dizer se ele estava dizendo a verdade ou mentindo. Ela não podia adivinhar ou predizê-lo, ou mesmo intimidá-lo com seu poder de visão recentemente adquirido. Mais do que isso,
Quando ele a viu sem véu pela primeira vez, ele ficou louco por ela. Tornar-se comum aos olhos de alguém depois de ser visto como uma criança esquisita ou um gênio intocável era tudo de bom para ela. E estar cercada de pessoas com poderes iguais e até mais fortes que ela foi uma boa experiência em sua opinião. Além de Jun, Julanar e Ufur, assim como o gato preto Nefertiti, podem ser considerados desajustados na sociedade apenas por seus talentos. Adicioná-la ao soco significava que ela não estaria sozinha neste mundo. A coisa mais assustadora era João quando ele usava o Tum. Alina desistiu de competir com ele nesta parte, embora isso ferisse um pouco seu orgulho, mas ela foi completamente superada. Ela só pode gritar 2 palavras por enquanto e pode desmaiar depois. Ao todo, Alina estava de bom humor agora que ela tem algum tempo para pensar nos últimos 7 meses. Foram muitas as experiências que mudaram o comportamento daquela jovem de 17 anos. Seu comportamento foi um pouco ousado. Ela cruzaria qualquer um e trocaria insultos agora, ao contrário de seu antigo eu, quando ela era apenas uma garota solene que usa seu poder para provar o certo do errado. O conceito de se divertir enquanto faz as coisas foram coisas que ela aprendeu com John. Terminando sua meditação, que foi totalmente infrutífera devido a sua mente estar em Winterhold, Alina desceu do quintal do forte. Era uma parte da antiga estrutura construída no estilo Akaviri. Ela se sentava em um daqueles pavilhões que supervisionavam o Mar do Norte e as áreas ao redor. Ela podia ver claramente a torre assombrada que estava na colina cobrindo Dawnstar e ela também podia ver o farol Frostflow. Durante seu olhar impensado para o espaço, passos vieram atrás dela. Nossa Alina ainda está perdida em seus pensamentos. Você está aqui desde amanhã. Alina se virou e viu um rosto familiar. Brenda. Onde você esteve? Eu estava em uma missão com Ivan. Vem aqui, deixe-me dar uma olhada em você. Alina e Brenda trocaram abraços. Brenda Moonblade, e anteriormente Brenda Firemani, é a filha mais velha de Forseti que se casou com Ivan Moonblade. Ela é uma mulher nórdica bastante alta, com braços fortes e adora usar armaduras. Antigamente, ela gostava de Hilda e pode ser considerada uma irmã mais velha de Alina. Alina conversou com Brenda e começou a contar sobre o primo dela há muito tempo perdido, bem como todos os eventos que aconteceram. A existência de João foi revelada à família principal dos Firemanes e a um pequeno círculo dos Moonblades. Brenda ficava extasiada ao ouvir histórias sobre sua prima. A propósito, eu ouvi alguns dos servos falando sobre você bater de frente com Kaja. Tudo bem? Ela está 100 anos adiantada para afrontar a jovem mais bonita de Tariel. Alina começou a agir toda arrogante e indiferente, o que fez Brenda demorar um pouco antes de cair na gargalhada. PFFFT. O que é tudo isso? Eu não sei. De alguma forma, esse jeito funciona com esse tipo de pessoa. É verdade, mas cuidado com Elsa. Pelo que sei, ela não te deixaria escapar depois do que você fez com Kaja. Ela é bem-vinda a qualquer hora. Eu sei que ela nunca ficará quieta até que ela me veja saindo do caminho de seu irmão. Eu sei, você fez um bom trabalho até agora. Seria bom se você... Eu não quero. Diga ao seu marido para parar de preguiçar e se preparar para isso. Eu não vou me tornar a matriarca. Aqui está você de novo. Brenda segurou a cabeça da dor de cabeça que esse tópico traz para ela. Havia 3 candidatos para os cargos de liderança da família. Os anciãos escolheram Alina, Evan e Igor Moonblade como os 3 mais talentosos que a família pode escolher. A candidata mais forte foi Alina, que conseguiu ganhar uma forte popularidade e tem muita ligação com os outros clãs. Evan Moonblade era um prodígio, mas tinha preguiça de fazer qualquer coisa. E por fim Igor Moonblade, irmão de Elsa Kaja, é uma pessoa talentosa, mas ela nunca esteve do lado bom de Alina. O ódio que permaneceu dentro dos Moonblades em relação a Alina foi principalmente por causa da facção de Igor. Alina não estava interessada em ser a matriarca, mas seu aprendizado tardio com a Kimaga Nurina e as conquistas no enraizamento das velas de sangue fora do porão, bem como o estabelecimento de uma conexão com Jondare, tudo isso fez sua posição subir cada vez mais alto.
Ela argumentaria que nada disso era digno de ser chamado de conquistas, mas eram realmente uma grande mudança no quadro geral diante dos anciãos. Brenda começou a relatar esses fatos para Lina, que não aceitava nenhum deles. De qualquer forma, eu não me importo, mas muitas pessoas não querem ver Igor no lugar do patriarca. Vou falar com Evan novamente, mas sem promessas. Por favor, eu não quero participar de nada disso também. Casar em Firemanes ou morar com meu mestre em Winterhold são opções muito melhores. Estou duvidando de suas razões, mas algo deve ter tornado o casamento uma boa opção para você, não é? Vou ter que investigar isso. Blé. Eu só estava dizendo. De qualquer forma, apenas tome cuidado com Elsa hoje em dia, ela pode estar criando alguns problemas para você. HMMM. O que você está pensando, moça? Senurge uma vez disse algo sobre como desmaiar e fazer movimentos estranhos para forçar seus inimigos a parar o que quer que estejam planejando. Inimigos. Vocês vão com tudo desta vez, hein? Vamos, não vou fazer nada prejudicial. Posso enviar um mensageiro para o Winterhold? Hoje não, amanhã estará bom. Mas você precisa ter permissão primeiro. Não importa, vou pedir ao pai para me ajudar com isso. Em público. Bem, esse é o ponto. E o que você vai fazer? Ei, apenas espere e veja. Naquela noite, no refeitório do clã, a Lina pediu para enviar uma mensagem para seus amigos em Winterhold para convidá-los a visitá-los e estabelecer um bom relacionamento com seu clã. Esses amigos eram Jun, Julanar e Ufur. Os nomes eram conhecidos por serem os três principais executivos do Dari Dragon Group, o que de fato causou um rebuliço nas águas lamacentas dos Moonblades. Foi um convite oportuno para fazer bons laços com a nova força em ascensão em Winterhold. De fato, forçou Elsa a interromper seu plano malicioso contra Lina. Mas quem sabe por quanto tempo? Kirin Saga capítulo 182. O desaparecimento. Lina esperava que João estivesse lá, mas eram apenas Julanar e Urufur com a gata-chefe, Nefertiti, com uma palavra de que João viria daqui a uma semana. Uma festa de boas-vindas foi organizada para receber os convidados. Alguns funcionários e guardas do grupo Dari Dragon seguiram o Furígio transportando presentes da empresa e também para negociar negócios. Este foi um evento movimentado que forçou os trapaceiros sujos a se comportarem até que a Lina voltasse para a faculdade. Amigos, hein? Isso é inesperado. Kaja estava sentada ao lado da irmã enquanto resmungava sobre o assunto. Elsa, por outro lado, ficou em silêncio. Em sua mente, isso apenas interrompeu um pouco seu plano. Ainda assim, algo a estava irritando. A gata preta que estava comendo de seu próprio prato na mesa do outro lado da sala estava olhando para ela como se fossem algum tipo de inimigo. A garota meio elfa negra que estava sentada ao lado de Alina também notou e ficou olhando para Elsa de vez em quando. Elsa não se sentia confortável como se tivesse sido vista. Seus instintos lhe diziam para nunca errar com aquele par de gato e menina. O Wolfur estava conversando com um dos anciãos Moonblade e parecia que o assunto mudou de negócios para a ferraria. O clima era muito harmonioso para alguém com más intenções ficar, então algumas pessoas já se retiraram depois de não conseguirem estabelecer conexões com as pessoas do Dari Dragon Group, pois já eram profundamente afiliados a Lena. Elsa e Kaja também se afastaram e ficaram na parede do castelo observando o norte. Como vai ser, irmã? Será que vamos conseguir? Kaja perguntou. Não é tão simples quanto eu pensei que seria. Fui um tolo por subestimar o julgamento de personagens do Firemane. É. O que você quer dizer? As pessoas do Dari Dragon, o que quer que seja, eles estavam vindo com uma agenda desde o início. A Lena fez parecer que ela estava convidando alguns amigos para vir e jogar, mas não um grupo totalmente armado e empresários. Todos aqueles que não estavam planejando com antecedência e agiu de forma descuidada ao tentar fazer algumas conexões são as pessoas do nosso lado. A Lina os descobriu. Espera. Ela estava mirando nisso. Mas Igor não vai. Falando nisso. Onde está o nosso irmão mais velho idiota? Caçando. Provavelmente. Ou talvez se prostituindo. Ainda onde está? Kaja ficou em silêncio.
pois já estava ciente do que se passava na mente de sua irmã. Igor não é um mau espadachim e poderia praticar a antiga tradição marcial conhecida como aura. Ele poderia passar dos requisitos mínimos para ser um candidato, ao contrário de Alina, que já quebrou o recorde quando se trata de talento. Mais do que isso, um boato estava circulando ultimamente de que Alina e João Dari desenvolveram algum tipo de relacionamento. A chance de Igor herdar o posto de líder estava praticamente perdida agora. Seguir uma pessoa tão inútil era muito frustrante para uma pessoa como Elsa, que só a jogaria pela vitória. Ainda assim, ela não admitirá a derrota facilmente. Se ela não levasse a vitória, ela destruiria todo o jogo. Elsa se afastou preparando seu próximo esquema. No dia seguinte e no outro correram bem. O Wolfur foi convidado para a forja por seu mestre e as duas garotas, Alina e Ju, percorreram o local juntas. Quem estava de mau humor dessa vez era Nefertiti. Como uma maga sem tricate, seus sentidos eram anormais e, seguindo João no ano passado, ela podia sentir até a própria sombra. Depois de se transformar em seu modo de besta, ela não apenas pode falar palavras simples, mas também pode matar uma dúzia de homens armados e se esconder em lugares que até João precisava usar formas especiais de magia para encontrá-la. Na verdade, Nefertiti já estava em um caminho desconhecido de uma evolução mágica a ponto de seus aficionados conseguirem ler a linguagem corporal de qualquer ser. Tudo isso e aquilo deixaram Nefertiti muito cautelosa com alguns indivíduos. Se não fosse pelo treinamento rigoroso de Jun, ela teria enlouquecido e matado aquela garota estranha de ontem. Por mais estranho que parecesse, uma garota carregava uma aura muito maligna que fazia Nefertiti querer vomitar. Não era algo que um humano teria, pois Nefertiti tinha certeza que essa garota encontrou algo muito maligno, mas ela não se importava muito. No final das contas, ela é uma gata e não deve alertar os humanos. Ela pode caçar e vagar por aí, mas o objetivo de sua ação é permanecer invisível. Esta é a única regra de ferro com a qual João se importava. Fora isso, ela pode simplesmente ficar à toa. Então, depois de avisar Julanar sobre a garota, Nefertiti decidiu ficar de lado. No dia seguinte, Elsa saiu com alguns guardas e voltou mais uma vez. Nefertiti estava observando e se sentiu mais desconfiada. A aura em volta da garota significava que ela se deparou com algo maligno. Nefertiti decidiu ficar perto de seus amigos por precaução. No salão Moonblade, Elsa fez alguns relatórios sérios. O Dawnstar Nightmare Problem começou a afetar as pessoas e pode ser obra de algum mal. Além disso, uma garota estava prestes a se matar depois de ter um sonho muito perturbador que despertou algumas memórias antigas e perturbadoras. Parece que ignoramos esse assunto por muito tempo. Diga-nos, Elsa, como você avalia a situação? Sigurd e os outros anciãos questionaram a Elsa. Não tenho certeza sobre o assunto. Só tenho conhecimentos sobre a magia da destruição, mas essa coisa parecia estar além do que sei. Então você não pode dizer se é uma maldição ou uma criatura maligna que está causando o problema. Receio que não, mas uma maldição é muito rebuscada. A vida é anormal em Dawnstar e as pessoas esquecem os pesadelos apenas no dia seguinte, mas algumas delas começaram a parecer pálidas e exaustas de estresse. Se fosse uma maldição, então teria afetado as pessoas que visitam a cidade também, não apenas seus moradores. Além disso, se estamos falando de uma criatura maligna ou de um usuário de magia maligna, então alguém deve ter notado e ninguém percebeu. Falei com Medina, o maga da corte bretã de Jarlskaud, e ela me apontou para aquela torre que vemos quando estamos na parede norte, aquela que supervisiona Dawnstar. Oh, entendo. Era um antigo lugar de monjas de algum tipo. Um dos anciãos acompanhou o relato de Elsa. O que aconteceu com aqueles monges? Patriarca Sigurd perguntou. Piratas orcs invadiram sua torre há muito tempo. Nenhum deles sobreviveu naquele dia e o local foi evitado desde então. Entendo. Então estamos enfrentando as almas atormentadas dos monges mortos. Outro ancião chegou a uma conclusão e os outros concordaram com ele. Então, devemos enviar alguns de nossos monges e clérigos. Sigurd questionou Elsa.
Claro, patriarca. Mas não deveríamos contratar alguém com conhecimentos sobre maldições. Ouvi dizer que é um mago que foi demitido do colégio de Unterold, mas ele conhece muito bem as almas malignas. Ele agora mora em Mortal. Contratá-lo seria ser uma grande ajuda. Não há necessidade. Sigurd rejeitou sua ideia. Temos a Lena que é aprendiz de um arquimago. Isso deve ser simples para ela, certo? A sugestão de Sigurd foi recebida com sorrisos dos mais velhos. Todos ficaram muito satisfeitos com a Lina. Elsa, por outro lado, se despediu e saiu, com os lábios curvados enquanto ela se afastava sozinha, de volta ao presente. Ponto de vista de Jun. Então você está me dizendo que a Lena concordou em ir. Então Ju e Ulf decidiram ir com ela? Eu estava parado no meio do salão do Moonblade, onde todos eles se reuniram ao meu redor. Na minha frente, sentado em seu assento enquanto descansava a cabeça em uma das mãos, o patriarca Sigurd assentiu silenciosamente. O homem, que parecia um homem de 30 anos, parecia ter envelhecido de repente. Disseram-me que ele não comeu nada por 2 dias e eles mal o impediram de entrar na torre sobre Dawnstar. Após uma investigação mais aprofundada nos últimos dias, o Moonblight descobriu que este lugar era evitado pelos habitantes locais porque ninguém jamais deixou este lugar vivo após o acidente do pirata. Eles agora cercaram o local e estão procurando uma maneira de descobrir o local. Eles até começaram a pedir ajuda à vovó Jenny e enviaram um relatório para Nurina. Eu vejo agora. Então foi isso. Eu não esperava que as coisas virassem assim. Eu sei onde meus amigos estão, mas se eu contasse para essas pessoas aqui, elas ficariam assustadas e perderiam toda a esperança. A torre amaldiçoada era o templo Nintikaler, um lugar onde o culto de Vaermina costumava viver. Vaermina Tidrão e Avir é um dos 17 Dedrick Princes. Sua esfera de influência inclui pesadelos, terror psicológico e tormento, sonhos, trazer maus presságios e roubar memórias. Vaermina geralmente assume a forma de uma maga e ela é um dos princípios demoníacos da Edric. Tentando não entrar em pânico tanto quanto possível, me conduzi a um lugar onde me disseram que a Lena gostava de ficar. Era um antigo pavilhão a Kaviri com vista para a costa norte. Dei os Moonblades e aos homens da minha companhia uma ordem. Encontre um sacerdote elfo negro de Mara que passa por Erandur. Procure em cada cidade, vila e vila. Quem o encontrar deve dizer-lhe para vir e parar o miasma. Se ele alguma vez recusou ou resistiu, trago-o à força. A ordem foi aprovada e os homens voltaram 3 dias depois. Todos nós esperamos em frente ao templo Nintikaler. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.